Fala galera, tudo bom? Piche aqui. Galera, esse não será um vídeo de análise completa sobre o OnePlus 5T, porque eu já fiz a análise completa e honesta do OnePlus 5. Eu vou deixar um cartão aqui em cima para você assistir. Nela eu detalho cada parte do OnePlus 5 que se repete bastante no OnePlus 5T. Então dá uma olhada lá se você nunca viu essa análise do OnePlus 5 antes de assistir esse vídeo aqui, porque aqui eu vou enumerar e fazer algumas críticas ao OnePlus 5T mais especificamente. Mas quero deixar claro, essa é só minha opinião, você pode discordar, deixar aí nos comentários o que você achou, e de antemão eu quero dizer que eu recomendo sim o OnePlus 5T. A minha ressalva aqui é em relação àquelas pessoas que já têm o OnePlus 5 e pensam em mudar para o OnePlus 5T. Devo ou não fazer esse upgrade para o OnePlus 5T? Se você nunca teve um OnePlus, pode comprar o OnePlus 5T sem medo, porque é um aparelhaço. Para começar a crítica, eu quero dizer que eu considero o OnePlus 5T, esse carinha que está aqui na minha mão agora, na verdade um facelift do OnePlus 5, ou seja, eu não considero o OnePlus 5T um novo aparelho, isso mesmo. Para mim, ele é mais do mesmo, com uma pequena mudança estética feita pela OnePlus. E na minha humilde opinião, não haveria necessidade nenhuma da OnePlus lançar esse aparelho agora. Daria para ela esperar perfeitamente o Snapdragon 845 e lançar o OnePlus 6 já. Primeiro porque, na minha opinião, as mudanças que a OnePlus fez do OnePlus 5 para o OnePlus 5T são tão pequenas que não justifica a mudança na política de lançamentos de aparelhos da empresa, que durante tanto tempo valorizou os proprietários de OnePlus. Hoje em dia, quem tem um OnePlus não tem mais a garantia de que vai ter um aparelho atualizado e valorizado durante um ano, porque a empresa mudou a política dela e agora lança quase que de 6 em 6 meses, o que é péssimo para a gente. Mas o aparelho continua sendo, e a marca continua sendo super conhecida, talvez a mais conhecida aí entre os chineses flagship killers, e aqui no Brasil não é diferente. Eu posso dizer que a OnePlus hoje em dia é a marca e o aparelho com o melhor e o mais fácil mercado de revenda no Brasil. É fácil você vender um OnePlus hoje em dia com um bom preço, então dificilmente você vai perder dinheiro, seja para uso pessoal, seja para revenda. Mas bora lá comentar aí algumas coisas. A primeira delas é óbvia, a nova tela do OnePlus 5T 16.9, novo formato, é principalmente isso que justifica na cabeça da OnePlus a troca ou o lançamento de um novo aparelho. A resolução modificou, agora é Full HD Plus, não mais Full HD, mesma tela AMOLED, que não é das melhores, tá? Tem outras telas AMOLED com mais qualidade. Na minha opinião, já poderia vir com 2K essa tela, e poderia ser também OLED. Eu vou considerar o OnePlus 5T, já que ele não é uma total evolução, eu vou considerar ele como se fosse um Pro, o OnePlus 5 e o OnePlus 5 Pro. Então, na minha opinião, já que ele pode ser considerado dessa forma na minha cabeça, ele precisaria de algumas coisas além do que ele tem para justificar o preço a mais que ele custa. Essa tela de 18.9 ela tem como objetivo atender à demanda de mercado por telas infinitas e essa modinha que começou e que não vai mais parar. Uma das coisas que eu quero comentar aí sobre esse tipo de tela é que hoje em dia ainda 90% do conteúdo da internet está no formato 16.9. Isso significa que praticamente tudo que você assistir nessa tela vai ter bordas ao lado. A OnePlus deu um jeito nisso, criando um zoom. Simplesmente você faz assim e ele aumenta a tela. Se você não se lembrar de fazer isso, vão ficar as bordas aqui. E lembre o seguinte, não é novidade que aparelhos de celular, telas de aparelhos de celular, já tem tanto o bleeding, que é o vazamento de luz, que é aquela luz que não deveria sair pelas bordas, alguns aparelhos têm isso, e o famoso burn-in, que é aquela marca na tela. Então, antes, com o OnePlus você não tinha essa preocupação, porque
o vídeo ocupava a tela toda. Isso pode acontecer na tela do OnePlus 5T, por causa dessas bordas que vão aparecer o tempo todo quando você estiver assistindo algo nele, a não ser que você dê zoom. Outra coisa que aconteceu bastante comigo, pelo fato dessa tela agora não ter mais os botões capacitivos e nem o sensor de digitais na frente, foram os toques acidentais. Os botões agora estão na tela e várias vezes, pode ser só questão de costume, eu digitei sem querer, na hora de apertar ali, eu apertei ao invés da barra de espaço, o home, ou ao invés do home, o de alternar botões. Isso foi um pouquinho chato, não é nada que desmereça o aparelho, mas não acontecia com o sensor de digitais na frente e os botões capacitivos. Pegando o gancho ainda da tela e da remoção do sensor de digitais e dos botões ali, vocês concordam comigo que agora passa a ter bastante espaço para colocar speaker frontal aqui e deixar esse aparelho estéreo com um sonzão frontal? Ia ficar show, não ia não? Ia justificar o upgrade, ia justificar o preço a mais, mas a OnePlus manteve o mesmo alto-falante de séculos. É isso que eu estou falando. O OnePlus 5T não é um novo aparelho, é o mesmo aparelho com uma cara diferente e pouco diferente. Então, pegando o gancho aí no sensor de digitais, o sensor de digitais foi para a traseira. Isso é bom ou ruim, pinche? Para mim é só questão de gosto. Depende, tem gente que gosta mais e gente que gosta menos. Eles acrescentaram funções ao sensor de digitais na traseira, né, como baixar notificações, tirar foto. É útil, continua tão rápido quanto o frontal. Eu particularmente prefiro o sensor na frente porque eu gosto de desbloquear o aparelho em cima da mesa. Aí você vai me falar, ah, mas tem o desbloqueio facial. Entenda que o aparelho vai estar assim na mesa, não é funcional. Tudo bem, eu entendo quem gosta do sensor na traseira, eu estou dizendo só a minha opinião, não é um contra no aparelho não, só estou dizendo que eu prefiro. Vamos lá, o que a OnePlus considera como outra mudança aí nesse aparelho em relação ao OnePlus 5. Os sensores da câmera traseira. Um deles, antes, eles usavam um sensor colorido e um sensor preto e branco. Esse sensor preto e branco, teoricamente, traria mais detalhes para as fotos e o zoom ótico de 2x. Agora, esse sensor que antes era preto e branco é também colorido e agora com uma abertura maior, ou seja, capta mais luz, teoricamente. Por que eu estou dizendo teoricamente? Eu não consegui ver isso na prática. O OnePlus afirma que com essa nova configuração de câmera, o OnePlus 5T conseguiria tirar fotos noturnas melhor do que o OnePlus 5. Na prática, não se confirmou no teste que eu fiz aqui. É o mesmo Snapdragon 835, atualmente o chipset mais poderoso do momento, mas a gente já sabe que o Snapdragon 845 está aí na beira, na porta, e na minha opinião não tinha necessidade de lançar um aparelho tão parecido com o mesmo processador, aumentou o tamanho de tela, manteve a bateria. Veja, o aparelho poderia também ter aumentado a bateria, bastante inclusive. Então vocês estão vendo aí que é quase que o mesmo aparelho, só que dentro de uma carcaça um pouquinho maior, sem nem se dar o trabalho de aumentar a capacidade da bateria. Mas na prática, Pinch, você achou que isso fez diferença? Não. Continua muito boa a bateria do OnePlus 5T, como era já no OnePlus 5. É incrível a otimização que eles conseguem fazer, porque basicamente 30 minutos a menos de tela só que o OnePlus 5T faz em relação ao OnePlus 5. E o OnePlus 5 eu considero um dos mitos em termos de duração de bateria, viu? Para a capacidade que ele tem, dura pra caramba. Juntando isso ao Dash, que já tem um tempo que eles não melhoram o carregador, né? Mas ainda é para mim o melhor carregamento da atualidade. Upgrades, pensando em upgrades, colocar o sensor infravermelho ali seria algo demais? Encareceria o produto assim? Não acho, de forma alguma. Daria para colocar. Não acho que precisaria colocar cartão SD não, porque a proposta do OnePlus sempre foi ser o mais rápido possível e manter ele sem cartão tem a ver com isso. O FS 3.0 lá dele tem muito a ver com isso. Velocidade máxima de transferência, coisa que um cartão de memória ele poderia prejudicar o desempenho dele. Então, não acho isso um erro da OnePlus não. Há quem critique, eu sei. Tem uma outra coisa aqui também que vai muito contra a OnePlus e a ideia que eu falo de que é o mesmo aparelho, que é o fato dela ter lançado ele
com o Android 7, um aparelho de 2018 praticamente, feito para 2018, lançado no Android 7. Eu considero isso inadmissível, porque já tem aparelho intermediário saindo da caixa com o Android 8. E o mais importante aí nisso que eu estou falando não é nem o fato de você poder tirar da caixa e ele já puxar a atualização do Android 8. É o fato do OnePlus 5T estar fora do projeto Treble da Google. Depois dá uma pesquisada aí no próprio Google, que você vai ver que é uma proposta muito interessante do Google para conseguir conversar melhor com as fabricantes e soltar as atualizações de Android que a gente tanto pede o mais rápido possível. É uma coisa importante, mas no caso da OnePlus não acaba prejudicando tanto quanto em outras fabricantes que não atualizam muitos aparelhos dela, porque a gente sabe que a OnePlus tem tradição em atualizar bastante os aparelhos dela, mas seria respeitoso com o consumidor, com você, lançar um aparelho desse ano no Android 8 e membro do projeto Treble. A nível de software, continua um foguete Android praticamente puro. O OxygenOS tem funcionalidades ali que mantém a cara de Android puro, mas acrescentam só coisas úteis ao aparelho. Então, para mim, só elogios. Não tem nenhum bloatware, é limpinho, pronto para uso. Português Brasil, eu acho que ainda falha a tradução português Brasil pelo tempo que já tem de OxygenOS, ainda tem ali coisas de português Portugal, não era mais para ter. Eu espero que no OnePlus 6 não tenha. Manter o fone de ouvido e ótimo som que a OnePlus sempre teve nos fones de ouvido. Eu acho que a empresa é boa, o aparelho é bom. A minha avaliação dele é que não tem muito o que avaliar se você já teve um OnePlus 5 e já avaliou. É muito pouca mudança. A OnePlus, quando lançou, eu acho que ela enlouqueceu porque ela lançou ele bem caro e lançou ele dentro da proposta de concorrer ali com o Mate 10 e outros aparelhos flagships mesmo. Ela perdeu essa proposta de flagship killer. A cada ano que passa, o OnePlus está ficando um pouco mais caro e é uma coisa que está sendo um tiro no pé, na minha opinião, porque ela está subindo o preço e está mantendo erros que, quando ela sobe o preço, ela entra numa categoria que ela não pode cometer mais ou não pode deixar de ter certos recursos que a concorrência já tem. Não tem, por exemplo, até hoje, uma certificação IP e o preço está subindo. Se o OnePlus 6 não vier com inovações suficientes para justificar o aumento de preço, porque ele vai vir ainda mais caro. A OnePlus está nessa crescente aí. O que vai acontecer é que ele vai sair da categoria flagship killer e vai passar a ficar lá meio perdido entre os flagships reais, fazendo com que as pessoas pensem duas vezes antes de comprar um aparelho como aquele que está no preço tão próximo de aparelhos flagships de verdade, como por exemplo o Mate 10. Quando foi lançado, o OnePlus 5T estava com preço, querendo ali ter o mesmo preço do Mate 10, 2.300, 2.500 no lançamento. Pode lembrar aí que foi isso que aconteceu e não se compara, tá? O OnePlus 5T permanece um flagship killer, mas não um flagship. Câmera frontal, outro detalhe, bastante tempo já que a OnePlus utiliza essa câmera frontal. É boa, estava muito além do tempo dela quando foi colocado no OnePlus 3T, 3, 5, mas já está na hora da OnePlus melhorar essa câmera e acrescentar um flash frontal, que seria um diferencial e tanto para o aparelho dela. Eu espero que você tenha gostado. Claro, se você não concordar, fica livre aí para deixar nos comentários, ou se você concordar, um pouco da sua opinião, sempre eu tenho curiosidade em saber. E é basicamente isso, um aparelho aprovado com certeza, mas é um aparelho que tem que ficar lá na categoria de preço e de aparelho ao qual ele pertence, que é flagship killer, com preço acessível, 1.500, 1.600, versão 64, podendo custar 1.400 e 128, 1.700 a 1.800, podendo chegar a 1.900. Não mais que isso, nada justifica um preço superior a esse, ok? Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, um abração e tchau, tchau!